Olá! Semana passada eu li para vocês um conto africano que falava sobre a rivalidade entre o gato e o rato. Será que o gato e o rato são mesmo rivais na realidade? Essa semana separei 2 artigos de 2 revistas online para ler com vocês que trazem a resposta para essa pergunta. Esse tipo de texto que vamos ler se chama texto de divulgação científica. É importante sabermos que os gatos, assim como os cachorros, são animais domesticados, ou seja, estão acostumados a viver entre os seres humanos, mas nem sempre foi assim. O primeiro artigo que eu separei para ler com vocês é da revista online Dona Mundo Pet. E o título é O Gato Comeu um Rato, saiba o que fazer nessa situação. Então, nós vamos ler e eu vou comentar algumas coisas sobre esse artigo. Então, olha só, ele começa assim. Por mais que pareça asqueroso, alguns tutores aí quer dizer cuidador de gatos, né, criador de gatos. Alguns tutores se surpreendem negativamente ao encontrar um rato abatido dentro de casa por seu gato. Mas o episódio não é tão raro assim. Ainda mais se o felino foi resgatado de um abrigo. O súbito ataque tem a ver com seus ancestrais, diferentemente dos cães domesticados há cerca de 14 mil anos. Então, estou falando aí que os cães foram domesticados há 14 mil anos. Mas está falando, sim, que o convívio dos gatos com seres humanos é bem mais recente e data do Antigo Egito. Quer dizer, é antigo, mas não tanto quanto os cachorros. Razão pela qual eles tendem a reverter a vida selvagem com relativa facilidade. Então, quer dizer, os gatos são domesticados há menos tempo com o cachorro, então por isso que é mais fácil o gato voltar à vida selvagem. Na vida selvagem do gato, antes dele ser domesticado, ele era um animal caçador e caçava bastante os ratos, animais menores e também pequenas aves. Isso explica, continuando aqui a leitura, né? Isso explica por que gatos abandonados têm uma chance de sobrevida maior se comparado àqueles criados em apartamento e até mesmo aos cães. Os felinos têm ainda muito viva a lembrança da caça, a mesma que preservou a vida de seus antepassados. Então, não é de se surpreender que o bichano que você beija e abraça um dia resolva atacar um rato ou ainda devorá-lo. Então, quer dizer, ele tem maior chance, né, os gatos abandonados, aqueles que a gente vê na rua, de sobrevivência do que aqueles que são criados dentro de casa, né? E eles podem um dia, como eles têm ainda essa lembrança de caça, eles podem um dia ter essa lembrança e caçar um rato, caçar um outro animal. Com isso explicado, cabe salientar que a caça e o consequente consumo da carne da presa, né, da carne do animal que ele caçou, no caso um rato, pode abrir uma brecha na saúde de seu gato e também na de seu tutor, ou seja, do seu criador. Se você o flagrou com um rato na boca, ou pior, a metade dele, segue abaixo algumas importantes considerações que não podem ser negligenciadas. Então, está dizendo aí esse artigo que o gato, né, ele nem sempre foi domesticado, ele foi domesticado no Antigo Egito, os egípcios que gostavam de criar gatos. No entanto, ele ainda tem essa lembrança da caça, por isso que às vezes um gato ainda pode caçar um rato, né? E só que aí fala assim dos perigos, né? Porque tem doenças que os ratos podem passar para os gatos e que podem passar para os criadores, certo? Então, que doenças são essas que o artigo traz? A raiva, a toxoplasmose, a verminose, que são vermes, né? Ou envenenamento, se o rato estiver envenenado, passa para o gato. A leptospirose, que é uma doença bastante séria. Eu vou deixar aqui o link e vocês podem ler, né? Porque isso não é o assunto do vídeo. O assunto do vídeo é responder a pergunta se os gatos realmente são inimigos dos ratos. Eu vou deixar o link caso vocês queiram estar lendo sobre essas doenças que o rato pode passar para o gato.
O segundo artigo que eu escolhi é um artigo da revista Super Interessante e relata uma experiência que fizeram com gatos e ratos em Nova York, nos Estados Unidos. Essa Super Interessante, ela também, além de vocês poderem entrar no site, ler a revista no site, ela também é vendida nas bancas de jornal. Então vamos ler. O artigo se chama Acredite, gatos são péssimos em caçar ratos. O estudo começou com uma coincidência e acabou revelando que gatos são bastante incompetentes nos ataques, ao menos em Nova York. Essa pesquisa fizeram um estudo na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E aí vai relatar o que eles descobriram, né? Que os gatos eles não são tão eficientes assim em caçar ratos. Então vamos ler. Gatos e ratos, sempre ouvimos dizer, são inimigos naturais. A regra sempre foi clara. Os felinos são o maior pesadelo dos ratinhos. Essa ideia está tão marcada no senso comum que a gente até achava graça quando a cultura pop invertia essa lógica. No famoso desenho Tom e Jerry, o bobo gato Tom sofre por sempre ser enganado pelo inteligente e safo ratinho Jerry, né? Porque no desenho, o Tom sempre corre atrás do Jerry e o Jerry acaba se safando porque ele é mais esperto, mais ágil, mais rápido. E não é que a vida quis imitar a arte. Segundo os cientistas nova-iorquinos, está comprovado, gatos são péssimos caçadores de ratos. Pelo menos foi o que mostraram os gatos estudados numa pesquisa recente. O principal autor dessa pesquisa, que foi o Michael Parsons, da Universidade Fordham, documentou os resultados no periódico Fronteiras da Ecologia e da Evolução. Parsons queria, a princípio, estudar somente os ratos, mas não os fofinhos, branquinhos de laboratório, e sim aqueles em abundância nas ruas de Nova York. Então, aqueles ratos que vivem nas ruas, assim como tem na nossa cidade também. São as famosas e horrorosas ratazanas, ou ratos, no nome científico. Para isso, ele começou a monitorar animais que viviam em um centro de reciclagem de lixo no Brooklyn, um paraíso para os roedores. Parsons e sua equipe pegaram cerca de 60 ratos, pesaram, mediram e implantaram um microchip em cada um. Depois disso, eles liberaram os bichos de volta ao local de origem. No canto do centro de reciclagem que os ratos mais frequentavam, os pesquisadores instalaram câmeras e armadilhas tecnológicas que detectavam a presença deles. Então, ou seja, ele queria, na verdade, estudar os hábitos desses ratos, né? Então, ele pegou 60 ratos que viviam nas ruas de Nova York, pesou, mediu os ratos e colocou um microchip e colocou câmeras onde eles mais ficavam, no lugar onde ele achou que eles mais ficavam. O objetivo de Parsons era conhecer bem o comportamento das ratazanas, que são uma verdadeira praga em muitas regiões de Nova York, né? Porque elas espalham doenças, roem a infraestrutura e chegam até a invadir lojas de alimentos, uma devastação cumulativa que traz muitos dólares de prejuízos para os americanos. Nas palavras do pesquisador, para resolver o problema é preciso conhecer o inimigo, e a única maneira de conhecer um rato é pegá-lo e soltá-lo, né? Para que você possa observá-lo, completou o comunicado. Mas, após alguns meses de investigação, ele descobriu que gatos selvagens, então, ou seja, gatos selvagens são esses gatos de rua, são gatos que não são domesticados, não estão em casa. Mas, gente, são gatos que estão na rua, mas não estão na natureza, né? Então, assim, quando eu li, eu me fiz essa pergunta. Ele chama de gatos selvagens os gatos de rua. Então, após alguns meses de investigação, ele descobriu que gatos selvagens haviam se infiltrado no local. No início, ele temeu pela pesquisa, mas depois percebeu que era uma baita oportunidade. Os pesquisadores, na verdade, não faziam ideia de como os ratos reagiriam, até porque pouco se documentou a respeito da interação entre gatos selvagens e ratos selvagens fora do laboratório em seu ambiente natural. Eles decidiram ver no que ia dar. Então, assim, eles iam primeiro estudar só os ratos,
Depois eles viram que tinham muitos gatos ali e acharam que seria uma oportunidade para estar estudando a relação dos gatos e os ratos. Com a mudança da pesquisa, veio novas metas, então veio novos objetivos para a pesquisa. Aí ele fala, a gente queria saber se o número de gatos presentes teria influência sobre a população de ratos e vice-versa, né? Então, se assim, os gatos iam caçar os ratos, ou se os ratos iam passar doença para os gatos, esse tipo de coisa. Queríamos também descobrir se a presença dos gatos teria algum efeito nos comportamentos mais comuns dos ratos, ou em seus padrões de movimentação. Em 79 dias de experimento, as câmeras gravaram 306 vídeos de gatos. Adivinha quantas perseguições a lá Tom e Jerry? E desses 306 vídeos de gatos, só 20. E as mortes foram menos ainda, só 2 ratos morreram. Então só teve 20 perseguições de gatos e só 2 ratos morreram. Ou seja, a taxa de sucesso dos gatos não era das melhores. Então os gatos eles não caçam rato tão bem assim, né, quanto está falando. Não para por aí. Na grande maioria do tempo, os gatos mostraram basicamente zero interesse nos ratos. Ou seja, os gatos viviam ali com os ratos nessa pesquisa, mas ele viu que os gatos não tinham interesse nenhum nos ratos, viviam ali. Eles não eram nem amigos, nem inimigos. Eles eram simplesmente indiferentes, assim, um não ligava para a presença do outro. Só que o que ele fez? Qual é a teoria? Porque, no entanto, o gato ele já foi um caçador de rato na antiguidade, como a gente viu no outro texto, não é verdade? Então, qual que é a teoria para essa pesquisa que ele fez? Talvez as ratazanas da pesquisa fossem muito grandes e estranhas para atiçarem os gatos. De acordo com o cientista, felinos preferem presas menores. Então eram ratazanas, eram ratos grandes. Os gatos preferem presas menores, como ratinhos e aves pequenas, que normalmente pesam menos de 30 gramas. Os roedores monitorados, né, os roedores que eles colocaram chip, que eles gravaram, pesavam em média 339 gramas. Era um ratão. Um rato maior tem dentes e garras bem maiores, o que garante muito mais risco de machucar um gato. As únicas 2 mortes que os pesquisadores capturaram no vídeo ocorreram quando um gato conseguiu emboscar um rato encurralado. Então, ou seja, o rato ele já estava encurralado, o gato não correu muito atrás do rato. Mas isso não significa que os gatos eram ignorados pelos roedores. Depois da entrada dos felinos, né? Depois, nos vídeos, quando os felinos iam ao lugar que estavam os ratos, os vídeos mostraram ratos gastando menos tempo a céu aberto e mais tempo procurando abrigo. Ou seja, eles ficavam menos tempo livre e mais tempo procurando lugares onde eles podiam se abrigar. Ou seja, até poderiam encarar o inimigo, mas os ratos preferiam se esconder em segurança. Então, ou seja, aqui os textos eles são complementares. O primeiro texto ele fala sobre o quê? Ele fala sobre a história que os gatos, antes de serem domesticados, eles eram caçadores e por isso que às vezes algum gato pode ter uma lembrança de caçar um animal. O segundo texto ele já fala diferente, já fala de uma pesquisa científica, cientistas que monitoraram ratos e gatos, a relação entre esses 2 animais e viram que os gatos de hoje em dia, mesmo o gato de rua, eles chamam de gato selvagem, mas não é um gato que vive na natureza, é um gato que vive em uma cidade, são gatos de rua. Eles não têm tanto interesse assim nos ratos, mas no final, né, fala inclusive que os ratos, no entanto, eles se escondiam dos gatos. Então, será que o rato também tem essa memória de quando os gatos caçavam eles? Enfim, essa memória hereditária? Enfim, eu acho que esses 2 textos
respondem um pouco da nossa pergunta se os gatos e os ratos são realmente rivais na atualidade, não é verdade? Muito bem. Na atividade dessa semana, vocês deverão fazer uma lista de características dos animais, gato e rato. Vocês podem escrever onde vivem, o que comem, como eles são, né? E demais características que vocês acharem. Vocês deverão incluir as características do artigo, né? Dos artigos lidos e também procurar em outras fontes, né? Na internet, em livros, onde vocês quiserem. O link dos artigos lidos nesse vídeo está na descrição do vídeo. E também da leitura do conto africano para quem ainda não assistiu, tá certo? Então fica assim, vocês façam uma lista de características dos animais gato e rato. Boa leitura e até a próxima semana!